dar início à nossa reunião, nosso oitavo encontro da CBPOP, Comissão Interpaís dos Países de Língua Oficial Portuguesa, e a nossa oitava edição já, uma programação que já existe há algum tempo, e esse trabalho é dentro do Rotary, liderado pela Fundação de Rotary de São Paulo, da qual nós fazemos parte. Eu, como presidente do Conselho, o Eduardo como presidente da diretoria, que é quem faz o trabalho do dia a dia. E queria então Então, explicando que nós temos hoje 2 hotéis ocupados, alguém falou que tinha um volume grande de rotarianos aqui, nós temos o Sheraton e aqui o Golden Tulip, e por esse motivo muitas reuniões estão acontecendo no outro hotel simultaneamente, então nosso grupo vai crescer, acredito eu, aos pedaços, mas por esse motivo nós estamos aqui disputando com coisas rotárias também. Um agradecimento especial ao nosso diretor do Rotary Internacional, José Antônio Figueiredo Antiolio, que abriu espaço e deu o destaque que deu para a nossa reunião dentro do Instituto. Nós estamos aqui hoje preparando os futuros governadores de Rotary para o ano que vem e os indicados para 2014 e 2015. É um processo bastante antecipado e de muita informação concentrada. Então, hoje de manhã, nós falamos sobre a CIPPLOP para todos os 2 grupos e pedindo para que cada governador indique um coordenador seu em cada distrito para que a gente consiga fazer com que essa massa multiplicada de rotarianos interessados na língua portuguesa e nos países da língua portuguesa possa crescer. Já vou me antecipando que o Antiolio vai ter que fazer uma série de presenças em outros lugares, eu vou passar o microfone para ele, para fazer a saudação e a abertura, e logo em seguida ele talvez tenha que se afastar por um período, e mais tarde, quem sabe, no coquetel nosso aqui, no reencontro. Muito obrigado mais uma vez, e a apresentação de vocês eu vou fazer depois 1 a 1 na ordem de apresentação. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria convidar a todos para que, de pé, nós possamos saudar, apesar de não ser tão grande em termos de estatura as nossas bandeiras, mas que são do nosso coração. Então, saudemos os pavilhões aí dos postos. Muito bom. Queria cumprimentar o nosso presidente desta comissão, aliás, os 2 presidentes, porque um é presidente atualmente e nós temos o nosso sempre presidente honorário, Eduardo de Barros Pimentel, e o nosso querido Carlos Gueiros. Eu estou muito feliz porque o Eduardo começou este trabalho já há algum tempo, através da nossa extraordinária Fundação de Rotarianos de São Paulo, mantenedora dos colégios e faculdades Rio Branco, e fomos em cada parte deste país, nos 38 núcleos de Rotary que possuímos, que nós denominamos de distrito, falando sobre os trabalhos de integração entre todos os países de língua portuguesa. Eu queria saudar aqui as autoridades presentes que nos proporcionam este momento muito importante. Saudar também os nossos companheiros portugueses que atenderam a um pedido nosso, vieram até aqui, o Diamantino, a Laranjeira, o Madureira, e saudar a todos os presentes. Nós estivemos agora recentemente em Portugal, e eu participei de um encontro juntamente com os governadores aqui presentes, e era um encontro entre Portugal, através de sua língua, e a França. E eu disse aos portugueses, companheiros nossos, por que não? Nós não poderíamos englobar de uma forma mais expressiva todos os países de língua latina.
E logo em seguida tive a oportunidade de estar com o Gueiros na Bolívia, conversamos muito a respeito disso. E o Gueiros, eu creio que como um empresário de sucesso, um homem extraordinário, um executivo de excelência, nós poderemos conseguir, juntamente com o apoio sempre presente do Eduardo Pimentel, fazermos um movimento cada vez maior em prol da nossa língua portuguesa. Não só na parte da língua, mas também em outras atividades, como nós já temos tido lá em São Paulo, com a presença de alguns companheiros de língua portuguesa nos hospitais do Brasil, em especial em São Paulo, e também em outros contatos comerciais, empresariais que poderão surgir deste movimento. É importante que nós consigamos, junto a todos os governadores de distrito, fazer com que nós tenhamos uma representação, e nós temos uma semelhança com uma outra associação brasileira que nós temos, que é a BTRF, que começamos também bastante pequenos, e hoje nós estamos com uma expressão internacional bastante grande. Então, eu queria parabenizar você, Gueiros, o Eduardo e toda a equipe da Fundação de Rotarianos, os nossos companheiros palestrantes, e dizer a vocês que é um prazer imenso recepcioná-los aqui em Vitória, no 35º Instituto Rotary do Brasil. E eu espero que de tudo isso nasça uma vontade muito grande de nós realizarmos a paz através do servir e da nossa língua. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Nós vamos dar sequência à nossa reunião. Eu chamaria aqui o nosso companheiro Marcos Paulo de Almeida Salles, que vai fazer a apresentação sobre o Rotary e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E vou quebrar um protocolo talvez aqui e pedir uma salva de palmas a ele, que hoje é aniversário dele. Você não tem PowerPoint, então você vai falar daqui. Muito bem. Todo mundo tem mania de bater no microfone. Uma vez eu ouvi uma piada de microfone que o cara tinha o microfone tinha uma raiva danada, que pensavam que era criança que ficava dando palmadinha, né? Bom, eu não sei se eu sou o melhor dos escolhidos para essa palestra, mas agradecendo a paciência que todos vão me dar aqui durante esses mais ou menos 40 minutos que eu tenho para contar o que eu penso a respeito deste assunto, eu quero lhes dizer, antes de mais nada, que este ano rotário, o querido presidente do Rotary Clube de São Paulo, companheiro Haddad, fez uma combinação com o Carlos Jerônimo da Silva Gueiros, aqui presente, para me dar a incumbência da comissão de assuntos que trata do CIPIPLOP, em outras palavras. Então, lembrando de um antigo jurista italiano, que o Cisenando se lembrará do Carnelucci, onde eles pediram para ele escrever um livro sobre a cessão dos direitos, a circulação dos direitos propriamente dito. E esse livro me lembra sempre, porque é muito simpático. Ele começa ele dizendo assim: eu sou um processualista, estou acostumado a ser processualista, conheço muito bem processo. Agora, nunca tratei sobre a circulação dos contratos, ou dos direitos dos contratos. E tentou...
Pois é, não dava para copiar, não tinha... O Gutenberg ainda tinha alguns recursos, mas ele acabou fazendo um dos, se não o melhor livro sobre as 4 modalidades de circulação dos direitos. Então, quando eu recebi essa incumbência, eu resolvi pensar no Carnelucci, sem nenhuma pretensão da vaidade humana, despenteei um pouco os meus cabelos, porque eles também seriam esvoaçantes, e arregacei a manga para aceitar esse convite. Aí eu tive que pensar de que modo eu ia encaminhar esse convite. Falar sobre as bandeiras de cada um dos países seria um tanto quanto repetitivo, porque eu acho que se vem falando isso sempre. É um método que nós temos de começar a falar, então explico o que cada um faz, o que cada um não faz. Mas não é esse o caminho. Eu não vou estudar a geografia de 8 territórios soberanos. Eu tenho que estudar aquilo que está sendo o clamor da história. E o clamor da história é exatamente a unidade linguística. Esse é o clamor da história, porque nós temos países com as mais variadas modalidades de forma de vida, forma de trabalhar a sua ordem política, estrutura de governo centralizado, estrutura de governo não centralizado, estrutura de governo amplamente democrático, estrutura de governo um tanto quanto europeu, e por assim nós vamos andando. Se nós fôssemos aqui ficar estudando uma forma, um ponto comum a respeito de cada um destes países que nós temos à frente, de outros agregados que, quiçá, pudessem ser novamente falar a língua portuguesa como língua oficial, como é o caso de Macau, e que pudesse não ter, de repente, nenhuma contingência política específica como ele tem hoje, e que o sistema de governo ao conglomerado que ele pertence poderia ser um sistema de governo que aceitasse plenamente a convivência rotária e, de repente, adotasse a possibilidade de estarmos trabalhando em conjunto com esse intercontinental sistema de resolver problemas da humanidade, ou seja, próprios do dístico deste ano, da mensagem deste ano do presidente de Rotary Internacional, que é exatamente o processo de paz. Então, eu resolvi, nessa altura do campeonato, fazendo essas digressões a respeito do que seria o eixo do trabalho do CIP-PROP, e verifiquei que o eixo comum é efetivamente o idioma. Nós temos o privilégio de termos sido colonizados por portugueses. No Rio de Janeiro e em outras capitais do Brasil, onde havia maior influência da participação da corte, nós vamos encontrar, por exemplo, um português bem falado no Rio de Janeiro. Os nossos colegas advogados cariocas falam português, escrevem bem, não os mais novos. Escrevem bem. Por quê? Porque o português que se ouvia na rua era um português perfeitamente compreensível, e então todos davam assim a volta para falar com aquele assopro próprio que é do assobio da língua portuguesa falada em Portugal. Mas também há circunstâncias no Rio de Janeiro que decorrem desta mecânica de movimentação do idioma. Exemplo, nós temos no Rio de Janeiro o início da utilização em larga escala do gerúndio. O gerúndio é um tempo de verbo que não é usado em Portugal. Em Portugal se está a ir, se está a conversar, e no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro hoje dizemos o ritmo diferente que tem o gerúndio quando estou andando e não estou a andar. Por que isso? Eu acho que muitos conhecem, e eu vou fazer uma apreciação extremamente sumária, porque havendo a coincidência de que um dos meus tios, que morava no Rio de Janeiro, casou-se com uma portuguesa da Ilha da Madeira, e eu fiquei sabendo esta história do porquê que o gerúndio veio para o Brasil e não
saiu de Portugal, saiu da Ilha da Madeira. Porque a Ilha da Madeira tinha uma forte influência inglesa. Em vários momentos, a posição da Ilha da Madeira era uma posição, digamos assim, a começar da própria distribuição do vinho da Madeira, assim como o vinho do Porto, etc., tinham distribuidores internacionais. O vinho da Madeira era distribuído pelos ingleses e eles, então, lá aplicavam o seu gerúndio. E o gerúndio, houve vários portugueses que saíram da Ilha da Madeira para ajudar a parte mais recente da colonização portuguesa e para cá vieram e aqui foram ficando. E com este ficando, nós ganhamos um idiotismo da língua portuguesa, porque o inglês é que tem aquele tempo de verbo mais acentuadamente em uso, que é próprio do movimento, da dinâmica que eles quiseram dar ao palavreado naquele instante. Então, assim, com esse pequeno exemplo, e muitos outros haverá, eu comecei a pensar em cima do assunto. Bom, quantos gerúndios, entre aspas, haverá nascidos com esta figura idiomática de conotação própria, individual, daquele país ou daquele lugar onde a língua portuguesa lá se plantou pelo trabalho e pelo desenvolvimento marítimo de Portugal. Nesse momento, a gente leva aquele susto de brasileiro que tem só 500 anos de idade. Nesse momento, a nossa descoberta se deu pelo fechamento de um triângulo comercial, que era justamente a participação do povo europeu a receber as suas mercadorias advindas do Oriente, como as especiarias, etc., pelo comércio da época, pela travessia do Estreito do Bósforo, exatamente por conta do território turco. Então, veio-me a ideia, aquilo que se dizia quando eu era no curso primário: os turcos tomaram Constantinopla, e tomando Constantinopla, eles impediram a circulação do produto, e alguém precisava descobrir. E aí os portugueses, inteligentemente, como estavam ali pendurados na parte mais oeste da Europa, justamente na vizinhança da escola de Sagres, a ponta de Sagres, que não sei quantos aqui conhecem a ponta de Sagres, mas eu recomendo a todos que tiverem a chance de ver a ponta de Sagres, que vão até lá, porque dá a impressão que a gente vai mergulhar, cai a cabeça e eu vou sair pelo Recife, mais ou menos assim. Eu estaria levantando a minha cabeça do outro lado da piscina. É uma sensação agradabilíssima, por sinal. Então, esse fato, e não vou contar aqui a história do Cabral, das calmarias, etc., mas fez com que a língua portuguesa se desenvolvesse no Brasil. Mas se desenvolveu e continua se desenvolvendo com uma língua portuguesa com adaptações próprias da miscigenação que houve. Portugal não tem a influência africana que nós temos na formação dos vocábulos. O português de Portugal não tem sinônimos. Raros são os sinônimos. Cada palavra, e é por isso que se conta sempre uma historinha engraçada, de que nós brasileiros vamos lá a Portugal e damos no vidro alguma dessas coisas, baixa a janela do carro e pergunta: o senhor sabe onde é a rua tal? E ele diz: eu sei, senhor. E se cala. Ele não vai dizer que é ali a 3 quarteirões para baixo. Isso já é uma figura de construção do uso da língua como expressão da sua manifestação de vontade por força da adaptação. Nós temos a mania de não parar de pensar e, portanto, queremos que rapidamente a palavra defina todo o contexto. Não. Eu, para chegar a um determinado lugar, na Santa Terrinha, eu tenho que perguntar se a pessoa conhece a rua e se pode fazer o favor de me ensinar onde é. Ou como lá se chega. Se eu só perguntar, o senhor conhece? Não, e vai aqui em qualquer bairro, qualquer cidade do interior brasileiro, e se eu perguntar, o senhor sabe onde é a igreja? Ele disse: se o senhor é ali, a 50 metros, aqui ou atrás. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não conheço, como conheço Portugal, e com o que eu
Almeida, como eu sou, não resta a menor dúvida que eu de lá vim. Dizer, acho que foi com Martim Afonso, diziam os meus antepassados. Meu pai dizia que nós viemos com Martim Afonso. Então, isso eu assisti. 1943 foi um dos marcos de correção de ajuste da língua portuguesa. Começou em 1924, fizemos depois a coisa, eu me lembro, porque meu pai escrevia tudo com PH e eu já fui alfabetizado em F. E a diferença era de 5 anos entre o 43 e a minha alfabetização. Então, isso chamou minha atenção de que, para que nós possamos dar andamento ao trabalho rotário que já vem se desenvolvendo dentro de contatos com clubes rotários, que são um clube rotário, é uma reunião de rotarianos que, por sua própria natureza e estrutura do clube, fazem parte do corte horizontal da sociedade, onde o clube tem o seu território. Então vejam que o Rotary e qualquer uma destas soberanias que aqui está, tem isto de semelhante. O Rotary, quando diz dar de si sem pensar em si, ou serve above self, ele simplesmente diz assim, olha a comunidade ao seu lado, veja que tipo de ser humano você tem por perto, analise as necessidades, reúna-se com os seus companheiros que representam as atividades movimentadoras da economia. Eu já não gosto mais de usar atividade produtiva só porque tem mais do que isso. Nós temos representações hoje bem diferentes daquela que nós tínhamos nas chamadas classificações. E descubra como é que elas falam coloquialmente. Porque, e eu vou depois, antes de terminar, rapidamente ler um artigo que eu descobri, de 2007, e que resume exatamente o que eu queria dizer, e fica mais fácil para eu poder não tomar demais o tempo de vocês. Resume o quê? Resume que este trabalho rotário, neste caso nosso especificamente, com o apoio de uma organização plantada desde os idos de 1947, que é a Fundação de Rotarianos de São Paulo, a quem eu devo grande parte da minha educação, porque de Colégio Rio Branco eu tenho quase 60 anos, 50 e poucos. Então, de rotariano eu sou um pouco mais moço, eu só tenho 40 anos. Mas eu tenho certeza que haveremos de traçar um programa plurianual e interclubes, intersoberanias, para que humanisticamente nós possamos ir a comunidades. Não queremos ir ao país, na minha visão, e depois me corrijam à vontade. Ir à comunidade com que eu vou criar o congraçamento entre duas unidades rotárias que falem a mesma língua, ou várias unidades rotárias que falem a mesma língua, e procurar desenvolver intersoberanamente um programa de buscar a paz por meio da tentativa de minimização dos desequilíbrios que são naturais na formação que o mundo teve. Mas que parece que agora que o mundo está se enchendo mais de gente, está havendo uma certa dificuldade em compatibilizar a maneira pela qual se formava a criação e distribuição da riqueza. Longe de mim achar que eu deva fazer o nivelamento pelo baixo e depois, não, eu quero ao contrário, eu quero saber aquilo que o que está mais alto, mais potencializado, mais entesourado, mais acumulado, pode ensinar aos outros como venha chegar a este ponto. Chinesamente, eu quero ensinar a pescar, não quero distribuir o peixe. Só que nós escolhemos um território específico para trabalhar. Acho que esta comunhão que nós estamos fazendo aqui, e que temos, neste caso específico do CIP-PLOP assim criado, a Fundação de Rotarianos de São Paulo, que é uma entidade permanente desde 1947, como eu lhes disse, e que tem uma axialidade total, e disto eu tenho conhecimento pleno,
sobre o sistema de educação. É um sistema de educação aplicado pela Fundação, que vai dos primeiros bancos da formação linguística até aos mais altos níveis da formação da linguagem. E, com isso, nós temos material suficiente para reunir a pátria-mãe, para reunir a antiga colônia e para reunir os países de língua oficialmente adotada como o português, independentemente de nós ainda estarmos, e vamos continuar, eu não acredito, no acordo ortográfico produzir efeitos sobre os vícios, sobre o coloquial não se faz acordo, sobre o coloquial faz-se um sistema, basta ligar a TV Globo que já se esquece como são os pronomes. Os pronomes do caso reto eles apagaram, não existem mais. E isso nós não vamos colocar em nenhum acordo ortográfico, porque eu garanto que o titular da denominação